Olá pessoal, vamos resolver aqui a lista de exercício de mecânica dos fluidos, a lista de número de Reynolds, certo? A aula já tem no canal aí para vocês darem uma assistida, aula sobre o número de Reynolds, e tem 2 outros exercícios resolvidos aí também. Então vamos lá, vamos para a lista. Aí vocês dão uma comparada, qualquer coisa vocês podem me perguntar. Primeira questão diz o seguinte: qual a vazão averiguada em uma tubulação de 25 centímetros quadrados que opera com água e que apresenta um regime de escoamento turbulento? Ótimo. Nessa questão, nota o seguinte: vamos aqui fazer uma pequena explicação, aí a gente aproveita essa explicação para não precisar ficar repetindo nas outras questões, tá certo? Vamos lembrar, o regime laminar ele é delimitado por um Reynolds menor ou igual a 2000. O regime turbulento ele é delimitado por um Reynolds maior que 4.000, e eu tenho um regime de transição que fica passeando entre esse valor, menor e maior, certo? Nota que aí ele já estipula um regime que ele diz que é o regime turbulento. Outra coisa, o número de Reynolds é uma relação de força de inércia e força viscosa, e é averiguada por essas variáveis aqui, ou VD sobre μ ou VD sobre nu. É importante que a gente perceba se a questão está pedindo para a gente utilizar essa ou essa. É um número adimensional, então se a gente relacionar dimensionalmente isso aqui, a gente vai ver que vai dar uma anulação da dimensão. Algumas características. O regime laminar, ele tem essa característica de ser um regime parabólico. Aí a gente lembra daquelas definições das condições de contorno. Próximo aparelho, eu tenho velocidade tendendo a zero. Próximo aparelho, eu tenho a tensão tendendo a máxima possível para o sistema. No centro, eu tenho a velocidade tendendo a máxima e a tensão tendendo a zero, porque eu tenho um ponto de flexão, certo? Mas isso aí foi conteúdo do lado da lei da viscosidade. A gente viu a lei da viscosidade de Newton. O regime turbulento é delimitado por esse Reynolds. Nota que quando eu pingo uma tinta no regime turbulento, o perfil gera essa característica aqui. Eu tenho uma mistura das linhas de fluxo. Aqui não, ela se desenvolve paralelamente. Características do regime turbulento: melhor troca térmica, melhor troca de massa. Se a gente tivesse em outras disciplinas de fundamental transporte, a gente explorar esse número de Reynolds com outro viés, como já havia comentado. Vamos para a resolução. Vamos fazer a análise dimensional da área para trazer para o SI. 25 centímetros quadrados a 0,0025 metros quadrados. Com isso eu descubro o diâmetro, 0,056 metros. Viscosidade. Qual viscosidade que a gente está utilizando? Absoluta ou a dinâmica? Dica: para a gente saber, é só a gente olhar para as unidades. Aqui ele está dando metro quadrado por segundo, então provavelmente estamos utilizando a cinemática. Okay. Não a absoluta dinâmica. Absoluta dinâmica é a mesma coisa, tá certo? E existe essa relação entre as duas. Aí vamos obter o Reynolds. Aliás, vamos obter a velocidade. É dito na questão que o regime é 4.000, então a minha velocidade ela vai ser maior do que alguma coisa, certo? Eu fiz uma aula sobre vazão, dê uma olhada aí no conteúdo de vocês. Eu fiz tanto em sala de aula, como tem um vídeo de uma aula sobre vazão. Com essa relação do número de Reynolds, eu obtenho a velocidade, uma velocidade maior que 0,07 metros por segundo. Coloquei o diâmetro e a viscosidade cinemática. Com essa velocidade, e sabendo que vazão pode ser a relação entre velocidade e área da seção transversa, eu tenho essa vazão. Ou seja, para uma velocidade maior do que essa, eu vou ter uma vazão maior do que essa. Aqui eu transformei para litro por segundo para ficar mais
as condições mais observar, para a gente poder entender melhor o quantitativo disso. Segunda questão da lista, pessoal. Segunda questão da lista diz o seguinte: qual o intervalo de velocidade para um escoamento de álcool etílico? Aí diz a densidade relativa e a viscosidade. Ó, nota que tanto a primeira como a segunda questão falou só viscosidade. Não especificou se era absoluta, dinâmica ou cinemática, certo? Por isso que eu fiz aquela questão de... Fiz aquele joguinho para a gente poder perceber se era um ou outro. Porque se for um, eu vou utilizar uma equação. Se for outro, eu vou utilizar outra equação. Continuando. Sabendo que a tubulação tem 13,5 cm² de área de seção transversa. Esse dado aqui passou batido, era para ter vindo na lista e não estava, certo? Que senão não dá para fazer. O regime de transição, a questão pede para a gente encontrar o parâmetro no regime de transição. Lembrando, o regime de transição está entre 2.000 e 4.000, então meu Reynolds vai estar entre esses dois valores, 2.000 e 4.000. Vamos lá. Para a densidade relativa, só a gente lembrar que a densidade relativa ela é uma densidade em relação a alguma coisa. Então, nesse caso, como é um fluido incompressível, que é o álcool etílico, a gente faz aí em relação à densidade da água. Vai ficar 0,8 vezes 1.000 dá 800 kg por metro cúbico. Viscosidade. Qual é a viscosidade que eu estou tratando? Absoluta, dinâmica ou cinemática? Vamos olhar lá. Olha a unidade. Pascal segundo. Pascal segundo. Então, eu estou tratando da viscosidade absoluta dinâmica. A área da seção transversa, vamos trazer para SI. Ok? Com a área a gente obtém o diâmetro. Vamos lembrar. A área é π r ao quadrado, né? E o diâmetro é 2 vezes o raio, então π de 2 sobre 4. Com isso, ó, eu isolei o D, eu obtenho a área. Ó, tô obtendo os parâmetros pra gente jogar nessa ideia aqui, tá certo? Aqui eu poderia ter escrito de outro jeito, eu vou até mostrar o jeito que eu escrevi. Reynolds e os intervalos. Primeiro, ó, o Reynolds. Rho, descobri, é o que eu quero. Diâmetro eu descobri através da área. E a viscosidade dinâmica ou absoluta foi dada. Delimitado pelo regime laminar e pelo regime turbulento. No regime laminar vai ficar essa na equação. Então eu obtenho a velocidade maior que 0,08 metros por segundo. No regime turbulento, eu fico com essa na equação. Eu obtenho a velocidade menor que 0,177. Ou seja, a velocidade vai estar nesse intervalo, entre 0,088 e 0,177 metros por segundo. E por fim, a terceira questão. A terceira questão, eu coloquei aí alguns dados, mas só para a gente perceber alguma coisa, certo? Perceber uma coisa. Qual o peso específico de um fluido que apresenta uma velocidade de escoamento de 5 metros por segundo e uma tubulação com 13 centímetros de diâmetro de seção transversa? E ele dá aqui a relação entre viscosidade dinâmica absoluta e a cinemática. Então, como eu vejo que tem muita confusão entre essas duas viscosidades, essa questão nada mais é para a gente lembrar que a viscosidade cinemática é a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Logo, viscosidade dinâmica ou absoluta sobre a cinemática é a própria massa específica, que é dada na questão. Como eu quero peso específico, é só lembrar que o peso específico é ρ vezes G. Então, o peso específico vai ser massa específica vezes a gravidade que a gente vou colocar aqui 2, tá certo? Logo, o peso específico vai ser 13.500 newtons por metro cúbico. Ok? E com isso a gente resolve as questões que estão na lista. Fiquem ligados que já já eu
coloco uma nova lista para vocês, só que agora de empuxo, tá certo? Pra gente novos vídeos com resoluções da lista de empuxo. Valeu, pessoal!